Olá! Para este segundo semestre, a GFEUC dispunha de uma série de atividades programadas com personalidades de relevo nacional e internacional, dando continuidade ao sucesso da atividade do primeiro semestre PAUAU, que contou com a presença do Sr. Ministro Adjunto de Economia Pedro Silva Vieira e a blogger e empresária Raquel Estrada. A série de vídeos Reflexões em Tempo de Confinamento, iniciada a 4 de Abril, foi uma das soluções encontradas pela GFEUC face às circunstâncias difíceis em que vivemos e na impossibilidade de contarmos com estes convidados, presencialmente, aqui nos espaços da UC. Esta iniciativa, que chega hoje à sua conclusão, foi criada com o intuito de servir como uma plataforma para proporcionar a todos os estudantes da Universidade de Coimbra uma melhor perspectiva daquilo que poderemos esperar num futuro pós-Covid. Ao todo, nos últimos 4 meses, chegámos a milhares de estudantes pelas nossas redes sociais e recebemos 24 personalidades nacionais e internacionais, CEOs de grandes empresas, médicos, políticos, juristas e advogados, matemáticos, dirigentes sindicais, da Segurança Social, da banca ou do turismo de Portugal e hoje aqui um Prémio Nobel da Paz. José Ramos Horta passou a maior parte da sua vida adulta lutando pela liberdade contra a opressão da sua pátria. Com apenas 18 anos, foi exilado em Timor-Leste para Moçambique, pelas suas duras críticas à forma como o governo lidava com o subdesenvolvimento e a pobreza generalizada naquele país. Em 1974, Timor-Leste declarou a sua independência de Portugal, seguida por uma invasão da Indonésia. Ramos Horta, então com 25 anos, passou os 24 anos seguintes no exílio, levando a situação de Timor-Leste à atenção de todo o mundo. Tornou-se à data a mais jovem pessoa a discursar nas Nações Unidas e convenceu representantes da ONU a aprovar uma resolução apoiando a independência de Timor-Leste. Foi sem qualquer dúvida, graças aos esforços de vários ilustres revolucionários, como Ramos Horta, obviamente, que em 2002 Timor-Leste finalmente obteve a sua independência, sendo que em 2006 foi nomeado Primeiro-Ministro e depois eleito Presidente. Para a GFEUC, é uma grande honra receber um combatente pela liberdade e pela democracia, num país que se tem vindo a tornar um claro exemplo a vários níveis, incluindo na resposta, precisamente, a esta pandemia. Porque sentimos a responsabilidade de continuar a proporcionar oportunidades únicas a todos os estudantes da Universidade de Coimbra, agindo como equalizador da entrada no mercado de trabalho, queremos continuar a estar próximos de todos vós. Fiquem atentos às próximas iniciativas da GFEUC. Um abraço. Tarde, boa noite, aí em Portugal, estimados amigos da Universidade de Coimbra e, obviamente, tantos outros que porventura estejam a acompanhar este programa. Eu não digo discurso, não digo palestra, é mais em jeito de conversa, porque eu não tenho um texto aqui preparado, não imagina, estou a falar para uma sala de aula na Universidade de Coimbra, muito informalmente. Em segundo lugar, transmitir a minha total solidariedade aos amigos portugueses nesta situação difícil, dupla pela via da epidemia de Covid e pela crise econômica que se abateu sobre o mundo e, obviamente, sobre Portugal, sobre a Europa toda e sobre Timor-Leste. Não me parece que haja algum país no mundo que, tendo escapado, como Timor-Leste, continuamos a escapar, vai já 3 meses sem um único caso positivo, portanto, escapamos da epidemia, mas não escapamos às nefastas consequências do ponto de vista econômico. E que trouxe grandes benefícios para o mundo. A globalização teve a sua dimensão positiva, mas também cria uma cadeia de dependências, e não dependência no sentido negativo, isto é, em que um país está completamente dependente de outro, ou que o país está completamente dependente de uma monocultura ou de um produto, seja turismo, seja petróleo, seja diamante. É mais dependente no sentido de que a globalização levou a que milhares e milhares de grandes empresas de todo o mundo foram deslocando pelo menos parte das suas operações
das suas fábricas para diferentes países do mundo. Há um produto que não foi feito nos Estados Unidos, a patente e copyright americano, mas a parte do produto foi feito na China, outra parte provavelmente no México, outra parte provavelmente em Honduras. Isso até acontece com testes, indústria têxtil. Portanto, quando há uma crise dessa natureza, como aconteceu com a China, em que dezenas de milhares de empresas nos últimos 30, 40 anos transferiram as suas fábricas para a China, aproveitando da imensa mão de obra barata, mas também do grande mercado que é a China, viram-se de repente completamente dependentes da China em termos de aprovisionamento, de supply, né, daquilo as grandes economias estavam dependentes, habituados a longo de anos. Um produto de patente e copyright americano, europeu, e pensamos que é uma grande marca americana, mas fomos lá ver, feito na China, made in China. Ora, isto houve uma rotura grande, obviamente afeta todo mundo. São a segunda consequência da globalização, mas que não vamos dizer, talvez as ideologias da esquerda vão continuar a dizer que a globalização trouxe nefastas consequências, não foram só negativas. Muitos de nós aprendemos, muitos países pobres, pequenos aprendemos, beneficiamos com a globalização, sobretudo aqueles que, com inteligência, com agilidade, souberam entrar do capital, de tecnologia, de know-how. Portanto, mas não há um único país neste momento, os Estados Unidos, o Japão, quase a Europa, praticamente a Europa toda, não há um único que tenha escapado às consequências do Covid e a consequência econômica disso. Mas a recessão econômica já havia sintomas de 2019. Eu escrevi um pequeno comentário na minha página em que eu alertava já o nosso governo para a possibilidade de uma recessão global em 2020. Eu imaginava que iria acontecer em junho, julho de 2020, a recessão global. Basta nós lermos atentamente relatórios, ver a condição de saúde do Deutsche Bank na Alemanha, a economia alemã, o déficit americano de mais de 19 trilhões de dólares, e depois os maus hábitos dos bancos grandes do mundo, que levaram à crise de 2008, 2009, 2011, não se libertaram desses vícios. Que levou à crise de 2008, 2011. Ninguém aprendeu. E eu lendo isso, e alertei o nosso governo, cuidado, a nossa moeda oficial é o dólar. Tem as suas vantagens e desvantagens. Temos um fundo soberano de, na altura, 17 bilhões de dólares. Bastante para um país recém-independente, e que dá a Timor um per capita académico bastante elevado. Ora, nós tínhamos cerca de 60% desse montante investido em US Treasury Bonds, na dívida americana, e 40% autorizado pela lei foi
investido e gerido por uma grande empresa canadiana em equities pelo mundo fora. Tínhamos mais de 1000 carteiras de investimento. Nos primeiros anos, nós ganhávamos mais de $1 bilhão, centenas de milhões de dólares desses investimentos. Da noite para o dia, perdemos 1,6 bilhão. O preço do petróleo caiu. O preço do petróleo caiu, obviamente, devido ao arrastar nos últimos anos do afrouxamento da economia chinesa e o afrouxamento da economia de outros países. O preço do petróleo já vinha oscilar há muito tempo. Acelerou, obviamente, mas não foi só. Foi o idiota, o príncipe Salman, da Arábia Saudita, que tem petróleo e não tem mais nada, que decidiu entrar em guerra do preço do petróleo com a Rússia. A Rússia aceitou o desafio ou não quis se deixar humilhar pelo pelo Império do Deserto, Desert Kingdom, e Rússia e Arábia Saudita entraram nesta guerra do petróleo. Portanto, aumentaram a produção, baixaram o preço do petróleo, para ver quem é que recua primeiro. Se a Rússia, se a Arábia Saudita. Arrastaram o preço do petróleo para menos de $20. E afeta todos os países produtores de petróleo. Portanto, é neste cenário que aparece o Covid. Nunca na história da humanidade houve uma crise econômica dessa envergadura. Houve várias crises econômicas, 97, 98, 99, e no Sudeste Asiático, que impactou várias economias do Sudeste Asiático, incluindo a da própria Coreia do Sul. E a Indonésia foi das mais afetadas, e que levou à queda do Suharto e abriu as portas para a independência de Timor, com a mudança de regime. Depois veio a crise de 2008, final de 2008, 2009, 2010. Já Timor independente, mas poucos anos. E agora temos esta crise. Esta é maior. É uma crise econômica, social, que atira para o desemprego centenas de milhões de pessoas, sobretudo nos países em vias de desenvolvimento, que nesses últimos 30 anos evoluíram, isto é, progrediram da extrema pobreza para o que nós dizemos, não é, a norma ou as medidas feitas pelo Banco Mundial. No início era $1 por dia, agora já é $2 e tal. Portanto, extrema pobreza é definido como alguém que ganha menos de $2,50 por dia. Centenas de milhões, por exemplo, a China, em 2020, 2021, se não me engano, 2020, 2021, iria eliminar a extrema pobreza, com 30 milhões de chineses que ainda estavam na linha abaixo da extrema pobreza. De 1 bilhão 400 milhões, quando se iniciou essa revolução social e econômica lançada por Deng Xiaoping, havia 600 milhões ou mais de desempregados da China, de extrema pobreza. E agora, há 2 anos, eu li a determinação deles que em 2020 acabaria a extrema pobreza com esses 30 milhões. Bom, a China, que todos os anos, pelo menos as estatísticas que eu me lembro, eu não me atualizei para fazer essa conversa, há uns anos precisava de criar 20 milhões de novos empregos por ano. E para isso tinha que ter um índice de crescimento anual de 7%. Portanto, a própria China, em crise,
cria uma cadeia de situação em todo o mundo. Eu termino esta conversa com Timor-Leste. Nota positiva, porque nem tudo é negro hoje em dia no mundo. Mas infelizmente Timor-Leste é apenas um dos 7 países que se libertou de Covid-19. Não temos nenhum caso local, de transmissão local. Os primeiros 22 que nos afetou eram todos de fora. A maioria timorenses, 20 e poucos, vieram da Indonésia, país altamente afetado, e 2 ou 3 cidadãos estrangeiros. Infelizmente, todos eles tinham sintomas ligeiros, né? E depois de testes, nós temos um sistema muito bem montado de saúde pública, com o apoio da OMS. Timor-Leste beneficiou da solidariedade de alguns países amigos. Na linha da frente tem estado a Austrália, que é o país mais vizinho. A Indonésia, obviamente, há braços com os seus próprios problemas, mas cooperou no encerramento das fronteiras, e encerramos fronteiras terrestres e aérea, menos fronteira marítima. Continua a haver transporte marítimo de carga para cá. E impomos a lavagem de mãos várias vezes ao dia. Não havia um edifício público, algum lugar que não tivesse água e sabonete à entrada do edifício. E isso espalhou-se até nas aldeias mais humildes, mais modestas de Timor, onde eu visitei, eu vi. Nos sítios mais humildes, lá tinham. E o uso da máscara. E encerramos as escolas, a universidade, proibiu-se atividades grandes, ajuntamentos, grandes casamentos, que Timor é muito típico, etc. Com isso conseguimos, até hoje, já lá vão 3 meses praticamente, sem um único caso. E não há fome em Timor-Leste, há o estoque de armazéns de comida bastante, os preços não dispararam, mantém-se razoável. Portanto, esta é a boa notícia de Timor-Leste. Mas um único país, ou poucos países pequenos, onde há notícia, eu diria, é má notícia, porque nós, mesmo com a boa notícia que nós temos, não vamos sobreviver muito tempo sem todos os nossos vizinhos, todos os países do mundo a normalizar a situação, a vida econômica, social, intelectual, académica retomar. Não podemos viver o mundo através do Zoom. O ser humano foi criado ao longo de milhões de anos para contacto humano, que é um contacto direto, é o táctil, de tocar e ver, falar, não é o Zoom. O Zoom não vai substituir a diplomacia física. O Zoom não vai resolver os problemas necessários da humanidade. Deixamos de ser seres humanos, vamos falar todos via. Portanto, eu espero que a vida normalize, mas realisticamente, não vai ser tão cedo. O Covid não vai acabar tão cedo. 2, 3 anos, talvez, vai estar por aí ainda a pairar no ar, em todo o lado. E as economias vão continuar a sofrer 2, 3 anos. E termino por aqui, uma vez mais. Parabéns à Universidade de Coimbra, dessa bela universidade, terra de Inês e Dom Pedro. Visito sempre o jardim, é uma história fabulosa, às vezes um pouco é da idade média, não é? Mas não deixa de ser uma bela, dramática história. E famosa universidade, de onde têm saído ao longo de gerações as maiores cabeças portuguesas, e não só, dos países africanos de língua portuguesa, Timor-Leste, alguns foram formados em Coimbra. A todos, um grande abraço de solidariedade e de amizade.